Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulher assassinada a facadas pelo companheiro em Riacho das Almas. Jovem encontrado morto a tiros no Alberto Maia de Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 18 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 1 aqui no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.099 assassinatos, sendo 1.656 no interior e 1.443 no Grande Recife. O mecânico José Mariano da Silva, com 40 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Nova Aurora ou Rua da Barra, no centro em Primavera. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Carro fica atolado em trecho em obras na PE9, estrada de acesso à praia de Muro Alto. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, essa obra foi iniciada no começo de novembro, previsão de 5 meses para a conclusão. O DR ainda disse que, devido às chuvas, os trabalhos estão suspensos. Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na cidade de Ribeirão. Segundo testemunhas, os dois estavam caminhando por uma rua quando homens armados se aproximaram e dispararam vários tiros nas vítimas. Os dois foram levados para uma unidade de saúde no município, mas Luiz Augusto Cavalcante, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia continua investigando o caso. Matheus Rocha dos Santos, o jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cidade de Maranhão. Segundo a polícia, o homem foi assassinado quando estava voltando para casa. Homens encapuzados teriam sido os autores do crime. A polícia continua investigando este assassinato. Acidente deixa homem morto na BR-232 em Pesqueira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Antônio Leone de Macedo Freitas, de 50 anos, conduzia uma caminhonete e, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Ele foi arremessado para fora do veículo e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Homem é preso suspeito de traficar drogas em Caruaru, no agreste do estado. Com suspeito, que tem 23 anos de idade, a polícia apreendeu 17 quilos de maconha, 620 gramas de cocaína, balança de precisão, além de uma quantia em dinheiro. Rafael José da Silva, de 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça. Foi na residência. Os homens invadiram a casa dele em Joaquim Nabuco e meteram bala na cabeça dele e mataram o rapaz. A motivação é desconhecida. O corpo de Rafael José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Davidson Alexandre do Nascimento, jovem com 18 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na própria residência na Rua Gerson de Andrade, no centro em Condado. Foi um homem que desembarcou de uma motocicleta, invadiu a casa dele. Ele estava com a companheira e o cara meteu bala e assassinou Davidson Andrade do Nascimento, jovem de 19 anos, que, segundo informações da polícia, ele era acostumado a cometer roubos e furtos na comunidade. Rafael Heleno da Silva, este foi assassinado com 2 disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça no sítio Serra Verde, zona rural de Cupira. Elementos desconhecidos que teriam arrastado ele de casa. Os caras foram lá, arrastaram ele da residência, colocaram no carro e desovaram o corpo lá pertinho da residência. Cadáver de Rafael Heleno da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Lindoval Francisco de Medeiros, um homem com 52 anos de idade, profissão não informada. Ele foi atropelado e morto na rua Floriano Peixoto, em Jaboatão dos Guararapes, no centro, por um ônibus da empresa metropolitana de placa PEH 9334. O corpo de Lindoval Francisco de Medeiros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística sob comando do Dr. Severino Arruda. Um cidadão de 75 anos de idade, Arlindo Sátiro da Silva, residente em Candeias do Jaboatão dos Guararapes. Ele dirigia o carro dele, um Fiat Ideia, perdeu o controle e caiu em uma canaleta na rua Professor Mário Ramos, lá em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. E antes de receber os primeiros socorros, o idoso passou mal e morreu. O corpo dele, Arlindo Sátiro da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, sob o comando do perito Dr. Severino Arruda. Emerson Santana dos Anjos, um rapaz com 29 anos, residente no Alto dos Coqueiros, no bairro da Linha do Tiro. Ele sofreu um atentado à bala na rua Taquatinga, no Alto do Céu, em Bibiribe. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. Emerson Santana dos Anjos foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. Clebson Silva de Oliveira, com 22 anos de idade. Este foi agredido a golpes de faca na rua Coronel Isácio, bairro Santa Luzia, em Palmares, por uma mulher, Claudiana Maria da Silva, que logo em seguida foi presa em flagrante. Ela teve o apoio de João Vitor de Oliveira, que está sendo procurado pela polícia. Só ela que foi presa em flagrante. Cleberson Silva de Oliveira foi socorrido na emergência do hospital local. Uma adolescente de 15 anos de idade foi agredida a bala na rua 6 de janeiro, no sítio Manduri, em Santa Maria do Cambucá. O atentado foi praticado por dois homens numa motocicleta que haviam chamado pelo pai dela. Chegaram lá na casa chamando pelo pai dela, o nome do pai dela, mas foi ela que abriu a casa, abriu a residência, aí foi recebida a bala. A adolescente foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de Surubim, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Josias é presidente do Sindicato dos Estivadores. Ele inclusive está convidando toda a rapaziada para participar de um culto de ação e graça amanhã na Rua do Brum, justamente na sede do Sindicato dos Estivadores. Mário Broa e a turma do Buriti estarão se confraternizando na casa do Sargento Souza, o Neco, no Rancho Fundo, lá na Macaxeira. Mas antes dessa confraternização, haverá um jogo no Campo do União. Na Feira de Casa Amarela estão ligados com a gente Valmir da Quitanda, Bico de Pão e Geraldo Boca de Picape. O ex-presidiário por tráfico de drogas, Juan Lucas Araújo da Silva, de 23 anos de idade, residente na rua Otávio de Lira, no bairro do Ibura, ele trocou tiros, bala, tiroteio danado que aconteceu na comunidade do Pantanal, na UR3, na Ibura, e o resultado, ele foi atingido nas pernas, o Juan Lucas Araújo da Silva, e foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Hércules Amorim Pajeú, rapaz de 25 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, por Marcos Antônio da Silva Conceição, de 21 anos de idade, que logo em seguida foi preso em flagrante. Hércules Amorim Pajeú foi socorrido na emergência do hospital lá mesmo em Petrolina. O ex-presidiário Leandro da Silva Santos, com 20 anos de idade, residente na Avenida Professor Arturo Coutinho, no bairro dos Torrões, ele foi baleado, estava fumando uma bolinha, dando uma tapinha, né? E acabou sendo baleado lá mesmo, um dos Torrões. E os suspeitos deste atentado, Ian Douglas Ferreira dos Santos, de 27 anos de idade, e um tal de Neto. Segundo informações, esses dois suspeitos fazem parte de uma facção criminosa denominada Palhoça. Esses elementos que praticaram esse atentado fugiram de bicicleta e a vítima, Evandro da Silva Santos, foi levado para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. O caso
teve início as investigações pelo pessoal do DHPP sob comando do delegado Gilderley. O estudante Jefferson Nicodemos Marques, assassinado com disparos de arma de fogo e encontrado em decomposição na rua Ulisses Viana de Souza, à margem do rio Tigipió, no Recife. O caso continua sendo investigado, pelo menos até agora a polícia não tem nenhuma informação sobre os motivos e autoria do assassinato. Outro crime que também está sendo investigado a vítima foi Jonathan Henrique Souza Assis, de 26 anos de idade, um ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele morava em Campo Grande, saiu com a companheira para a rodinha da bomba do Metério, ali na Avenida Córrego do Euclides, e acabou sendo assassinado com vários tiros de pistola 9mm. A polícia, portanto, continua investigando o caso, pelo menos até agora, nenhuma linha de investigação para a morte do rapaz. Outro crime que está sendo investigado também é a morte do jovem Kaique Luiz Santana de Lira, 23 anos, que morava na Vila Yolanda, no Alto Santo Antônio, em Moreno. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e já teve passagem pelo sistema prisional. O caso segue sendo investigado pela polícia. Ligados aqui com a gente na Jornal, a turma do Campol, inclusive o presidente Paiva e os diretores Luiz Carlos, do Popular Tatu, e Euclides, esposo de Dona Marise. Dinho. Dinho também está aniversariando, daqui a pouco a gente vai falar nele. Em Santo Amaro estão ligados com a gente Tatu, o delegado Paizinho Bibia e o comissário Toninho Mangaba. Não está em Ponta de Pedras e na Lolita em Carne de Vaca. O comissário José Vicente Carlos Neto e outro comissário Dodó, lá do Maranguapium. Os dois são lotados na Delegacia de Paulista e estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, a esposa Marinalva e Tom da Quitanda. O vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, Binha, que é da banda Oxuobá, também está sintonizado com a gente. Paulo Brinquedo, no comando da Arena CSU, o PSU, lá na 4ª etapa do Rio Doce. Ele é amigo do comissário Claudonor, Dona Estela e o filho do casal, Júnior Cabeção. Robinho, da Rua do Jambo, na 2ª etapa do Rio Doce. Ele e Sérgio também estão ligados na Jornal. Adelson Lima está no Córrego da Calma. Seu Paulo e Dona Vitória no Sussuarana Parque, em Paulista. A rapaziada da Santiago Diesel no Ibura de Baixo. Flávio, Suene, Jaqueline, Sandro, Ricardo e Fernanda Delange, e também o pai dela, Santiago. Hoje, inclusive, haverá uma confraternização lá do pessoal. Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho estão no Pina. No Beco do S, na comunidade do Bode, também no Pina. Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e os papudinhos do Sindicato de AI. Rosiel Pereira da Silva, de Itaquinga, é o conhecido Dragão, está internado aqui no Recife, no Hospital da Restauração, todo sambado, quebrado da cabeça aos pés, pois ele estava consertando o telhado da casa do Sargento Damasio, pisou numa casca de banana, escorregou e caiu lá de cima. Está internado, mas passa bem, segundo informações. Na Campina do Barreto estão ligados na Jornal Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica, da Rua Garibaldi. Reginaldo Tufão, rei do caranguejo, lá na Feira de Casa Amarela. Lula de Santo Amaro é presidente do grupo Tesourão do Janga. E hoje todos vão participar de uma confraternização a partir das 11 horas na Orla do Janga. Entre os participantes Tonico dos Bolos de Rolo. Confraternização também hoje dos ex-jogadores de futebol Tião, Marcelo, Figueroa, Nilson, Paulo Porco, Dijanilson, Dão e também o irmão de Dão, que é o Jadir, ex-Santa Cruz, que mora em Pau Amarelo Paulista. Será no Gigante do Samba. Esta, inclusive, vamos homenagear o saudoso Miro, também ex-jogador de futebol. Paulo Dias, Eric e todos que fazem parte das catraias dos Estados Unidos, na lanchonete da Gláubia, lá em Pau Amarelo Paulista, estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. E vamos falar sobre aquela ação desastrosa na noite de antes de ontem. Policiais civis foram até a Rua Maranguape, em Santa Mônica, Camaragibe, a fim de prender um suspeito. E ao chegarem no local, se depararam com um homem armado, sem camisa. Foi dada a ordem de rendição, segundo informações, mas o homem correu para casa por trás do muro
abriu fogo, porque os caras teriam atirado nele, ele revidou, e daí o resultado, um dos policiais civis, Wagner Bernardino de Lima, foi baleado no braço, socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá e depois removido para o HR. Depois descobriram que o homem que estava sem camisa reagiu, era o sargento reformado da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao DHPP, prestou todas as informações. Olha, minha gente, foi uma ação desastrosa, por pouco a coisa não foi pior. É isso aí, a segurança da gente tá aí, confusão danada. Pessoal que é para dar segurança a gente tá trocando bala aí, negócio tá feio realmente. Antigamente era briga de gangues, bandidos trocando tiros, mas agora não, agora é a própria polícia. Que situação nós estamos, hein? Olha, minha gente, Dinho tá completando hoje 50 anos de idade. Ele é filho de Dona Selma, que mora na rua 103 de Maranguape 2, atrás da Barra do Campo da 103, que inclusive amanhã haverá uma decisão com os ex-jogadores de futebol Feliciano, Gilson Rato, lá o ex-náutico, também Severino Maurício, o Popular Bio, Hélio do Sindicato dos Vigilantes e o presidente Souza. O time amarelo enfrentará o azulão, é amarelo e azul. É uma decisão com multidão lá no campo da 103. E amanhã haverá jogo de futebol às 10 horas entre as equipes do Vila Nova de Primavera e o Verona da Tabatinga. Os responsáveis, João Batista Cacau e também Elias Maciel. Haverá confraternização do pessoal da pelada dos teimosos do SIDA. Será no Parque Parque Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. O presidente é o comissário Manuel Silvestre e haverá lá a presença da participação de Cláudio dos Teclados e também Elias Arru, da banda Camelô. O Wellington Silva de França, de 19 anos de idade, residente na Rua 13, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Gamenon Gonçalves, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Na verdade, ele chegou a falecer e a polícia segue investigando este caso. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Quem está aniversariando é Binha do Vasco, é presidente do CEUP, ele está completando 65 anos de idade. Josenildo Nidão está completando hoje 55 anos. Nidão mora na Rua Maria Amália, na Macaxeira, é coordenador do Parque da Macaxeira. Laís Vitória completando hoje 6 aninhos. Ela é filha de Tati e é sobrinha de Bruno Cascato. Bruno Cascato, da dupla Caju e Castanha. Henrique Riquinho também está aniversariando. Ele mora no campo do Fluminense, Nova Descoberta. Ele é amigo de Batata e também Aldenora. Catolé está completando hoje 58 anos de idade. Ele é de Rosina da Banca, São Lourenço da Mata. Ele é primo dos sargentos Didas, Gilmar, Bichinho e também Sapo. É neto de Juruba e Cabeça Branca, e a festa terá uma festa com a família lá em Aldeia. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos José Antônio de Paula, Pedro Alves de Lima e Antônio Fernando Gregório de Santana, e as pensionistas Marlene Barbosa Nunes e Josefa Clementina Ferreira. Mulher assassinada a facadas pelo companheiro em Riacho das Almas. Jovem encontrado morto a tiros no Alberto Maia de Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Luiz Fábio de Oliveira, jovem com 22 anos de idade, assassinado a tiros na Rua Uriel de Holanda, em frente ao depósito de Ribeiro, no bairro de Beberibe, por um elemento desconhecido. É isso aí. Ele estava lanchando numa pastelaria em frente ao depósito de Ribeiro, quando de repente se aproximou um elemento desconhecido e meteu bala, matou o rapaz. Segundo informações, o criminoso
chegou a mandar todo mundo se afastar. Todo mundo que estava junto do Luiz Fábio, vamos cair fora. E daí o cara abriu fogo, ceifou a vida do Luiz Fábio de Oliveira, cujo corpo foi encaminhado ao IML, e o pessoal da polícia continua investigando este caso, tentando identificar os criminosos. O criminoso Juscelio Tibúcio da Silva, de 35 anos de idade, morto com tiros nas costas e na cabeça, na rua Goiás, no bairro do Salgado, em Caruaru, por elementos desconhecidos. Ele estava passeando com os cachorros, quando de repente os elementos se aproximaram dele e meteram bala. A polícia também está investigando este caso. A única informação é de que o Juscelio Tibúcio da Silva seria usuário de maconha. A polícia também está investigando a morte do cabeleireiro Matheus Alfredo Rocha Santos. Ele foi assassinado a tiros na rua Projetada, no conjunto Hermínia Vanderlei, que fica em Maraial. Foram homens encapuzados que cometeram o crime. De acordo com informações, foram elementos encapuzados que chegaram lá, se aproximaram do Matheus, que inclusive estava com a companheira dele pertinho dele, e aí os encapuzados afastaram a companheira dele e queriam só ele, Matheus Alfredo Rocha Santos, e daí meteram bala e ceifaram a vida do rapaz. Um jovem de identidade desconhecida, trajando apenas uma bermuda, encontrado morto a tiros na zona rural à margem da BR-104, no sítio Serra Verde, em Cupira. O rapaz continua sendo sem identificação. O corpo encontra-se no Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a polícia segue investigando o caso. Um adolescente de 16 anos assassinado a tiros na rua Coronel José Belarmino, ou rua Odilon de Melo, em Cortês. Ele foi levado para o hospital local, mas faleceu, e a polícia está investigando a morte deste adolescente. Rafael José da Silva, de 34 anos de idade, assassinado com tiros de espingarda na rua Doutor Silas Cabral da Costa, em Joaquim Nabuco. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo de Rafael José da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Matheus Lázaro Santana da Silva, jovem com 19 anos de idade, este foi assassinado com tiros de pistola na Travessa Henrique Dias, localidade Paraíso dos Cornos, que fica no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos desse crime, que aconteceu antes de ontem, ainda estão sendo investigados pela polícia lá de Vitória de Santo Antão. Edinaldo Pereira do Nascimento, de 53 anos de idade. Ronaldo, aliás, Pereira do Nascimento, 53 anos, residente na Avenida Cônsul Vilares Fragoso, em São Martim. Ele foi brutalmente espancado, deu entrada na emergência do Hospital da Restauração, e o caso segue sendo investigado pelo pessoal do DHPP. Jefferson Macionilo da Silva, de 37 anos de idade, residente na rua Lucélia, no Morro da Conceição, em Casa Amarela. Este deu entrada no Hospital da Restauração, vítima de um atentado à bala, e a polícia continua tentando descobrir a identificação do criminoso. Fagner Bernardino de Lima, de 39 anos de idade, residente em Paulista. Este foi baleado, socorrido no Hospital da Restauração, e a polícia também está tentando descobrir as causas e a autoria deste atentado. Leandro Crispim da Silva, de 30 anos de idade, residente na Travessa Gonçalves Dias, no bairro de Campo Grande. Ele deu entrada no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um brutal espancamento, de autoria e motivos ainda não informados. William Severino de Santana Júnior, jovem com 22 anos de idade, e Samuel de Santana Silva, de 23 anos, estes foram baleados na Rua do Campo, em Chão de Alegria, num atentado praticado por 4 elementos desconhecidos, e os motivos também são ignorados. Williams foi atingido na mão e Samuel na perna e nas costas. Eles, segundo informações, são viciados e estavam no local dando uma bolinha, ou seja, fumando maconha, quando sofreram este atentado. Os dois foram levados para o hospital local e depois removidos aqui para Recife para emergência do HR. O ambulante Igor da Silva Melo, 24 anos, residente na rua Antônio Bose Juchoa, no bairro do Engenho do Meio. Este foi baleado pertinho da residência dele por elementos em um carro preto, veículo não identificado. De acordo com informações, o Igor
ele já respondeu na justiça por tráfico de drogas e foi socorrido inicialmente na UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido aqui para Recife para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem encontrado morto a tiros no Alberto Maia de Camaragibe. Um jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na rua Campo Alegre de Lourdes, na comunidade Bondade de Deus, no bairro de Alberto Maia, em Camaragibe. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo do jovem não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Mulher assassinada a facadas pelo companheiro no Riacho das Almas. A agricultora Daiane Gonçalves de Oliveira, com 27 anos de idade, residente na rua Zenite Ferreira, no bairro Celestino Ferreira, em Riacho das Almas, no interior do estado, ela foi assassinada a golpes de faca peixeira na própria residência. Estava dormindo, foi em cima da cama que ela foi morta, e o suspeito é o companheiro dela, o elemento José Carlos de Macena, que está foragido. E esse crime aconteceu na presença de um filho da vítima, um garoto de 9 anos. O corpo de Daiane Gonçalves de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.